Estamos de volta com o Café Consciência. Nesta semana estamos falando sobre o curso de mestrado acadêmico em educação com o coordenador do curso, o professor Elison Paim. Professor, agora trazendo para aspectos mais objetivos do curso de mestrado, gostaria de saber quais são as diretrizes, ou melhor até, quais são as linhas de pesquisa desse curso em específico. Bom, todo programa de mestrado, ele define, no momento que nós criamos o projeto dele, nós definimos algumas que nós chamamos de linhas de pesquisas ou também em alguns momentos que é a área de concentração. Mas as linhas de pesquisa, elas se pautam naquilo que já acontece, né? Por exemplo, nós não vamos criar uma linha de pesquisa onde não tem pesquisador. Então, as linhas de pesquisa nascem a partir dos projetos, daquilo que os seus professores, né, já vêm fazendo. Então, nesse sentido, pelo grupo de professores que nós temos hoje, nós definimos duas linhas de pesquisa. Uma linha que é formação de professores, epistemologia e produção do conhecimento, aonde nós tentaremos, né, a trabalhar e orientar a partir das diferentes experiências de ensino, né? Ensino ou formação de professores, ou quem queira discutir algumas questões epistemológicas, né, da construção, da produção do conhecimento, por exemplo, como é que as pessoas aprendem, né, em determinadas áreas do conhecimento. Então essas questões serão trabalhadas nessa linha, né, que nós chamamos de linha 1, que é a formação de professores, e outras questões, e aí aqueles outros modos de educar, de pensar a educação, que é a linha 2 do programa, que nós chamamos de diversidades sociais, né, e desigualdades e diversidades sociais, onde nós pensamos a partir das pesquisas que já vêm sendo desenvolvidas, né, de como acontece, por exemplo, e nós estamos numa área, né, particularmente privilegiada, por exemplo, como é que acontece a educação dos povos indígenas, né? Nós temos muitos povos aqui, nós temos um curso de licenciatura intercultural indígena, por exemplo, então essas questões estarão contempladas, né? A questão dos movimentos sociais, dessa questão dos espaços informais de educação, que eu falava, por exemplo, dentro de uma grande cooperativa, é um espaço informal de formação de técnicos, de trabalhadores, e todas essas questões, então, estarão integradas na linha 2. Nesse sentido, até fica bastante claro que, então, o público-alvo, né, as pessoas que podem ingressar nesse curso não são somente pedagogos e alguém que já venha de uma licenciatura de uma área especificamente da educação. É aberta, enfim, a praticamente todo profissional das mais diversas áreas. Então, exatamente, exatamente. Inclusive, nós temos, no nosso material de divulgação, a gente coloca, né, qualquer pessoa que tenha curso, alguma graduação em qualquer área, que queira discutir como se ensina, como se aprende, como problematizar as questões do ensino né, naquela área. Ou as questões sociais do seu mundo, do seu meio, né, e como que essas questões se relacionam com ensinar, com aprender, com essas questões todas. Então é bastante aberto, né? Aí tem uma questão, mas vale tudo? Não, não vale tudo. Né? Não vale tudo porque determinados tipos de projeto que os candidatos queiram apresentar, se não tiver ninguém para orientar, não tiver uma proximidade com o que nós, professores, vemos fazendo, com certeza nós não iremos. Às vezes pode ser um projeto maravilhoso. Por exemplo, nesse momento nós não temos nenhum professor que trabalhe com as questões dos problemas de aprendizagem, por exemplo, como trabalhar com surdos, com cegos, com as questões. Hoje nós não temos, nós temos uma pessoa que está se formando, que daqui a pouco irá integrar o grupo, mas hoje, por exemplo, se apresentar algum projeto nessa linha, será bastante difícil de que algum de nós se disponha a orientar, porque não é o que nós conhecemos hoje. Então nós iremos orientar projetos, né, que tenham vínculos, que tenham relações com as nossas pesquisas, com aquilo que nós já viemos fazendo. Uhum. Professor, só para a gente encerrar, tem um detalhe, mas porém não é um pequeno detalhe, é que esse curso ele é recomendado pela CAPES, né? O que significa essa recomendação da CAPES a um curso de mestrado, como é o caso desse? Bom, a CAPES, né, ela é vinculada ao Ministério da Educação, é um departamento, um órgão do Ministério da Educação, que justamente avalia os cursos, todos os cursos, né, de pós-graduação no Brasil. Pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, eles avaliam todos os cursos e aí há uma recomendação
se o curso né, pode acontecer ou não. Para isso, eles determinaram uma série de... Não é? E também eles, né? Quem são eles? São os nossos pares. Né? Por exemplo, na educação, nós temos lá uma representante que é vinculada a um programa de mestrado e doutorado em educação. Né? E assim nas várias áreas. Aí são chamados pessoas para, enfim, para definir quais os critérios. Esses critérios variam um pouco de área para área. Por exemplo, na saúde, os critérios diferem um pouco. Mas o que é básico nisso tudo? É básico, por exemplo, o mestrado tem que, para existir o mestrado, tem que ter um quadro de professores, né, com formação naquela área. Tem que ser todos, no mínimo, doutores, né, pós-doutores. Nós temos hoje, nós somos 10 professores no quadro hoje, 8 são doutores e temos 2 pós-doutores. Né? Então, esse é um critério. Outro critério que a CAPES avalia e muito é o que eles chamam de ambiência de pesquisa na universidade. Então, se a universidade já faz pesquisa, se a universidade tem bolsas de pesquisa, tem projetos de pesquisa, se a universidade desenvolve pesquisa, se a universidade facilita para que os seus professores desenvolvam pesquisa. E essa é uma questão muito, muito séria. Uma outra questão é a inserção na comunidade. Quais são as relações da universidade com a comunidade? Essa é uma outra questão, que aí é desenvolver as atividades de extensão, de formação continuada, que nós chamamos, por exemplo, cursos para os professores, orientações numa escola, né? Essas várias atividades, então, também contam. E um critério que, inclusive, nós... né, que é bastante sério e as pessoas têm nos alertado hoje, diz assim, é fácil, relativamente fácil, aprovar um mestrado. O difícil é você manter ele. Por quê? Porque é necessário de que todos os professores tenham uma quantidade X que mostrem a sua produção. O que é essa produção? É, por exemplo, participar de eventos, de congressos, de atividades, ir para outras universidades, participar de bancas, de seminários, de congressos, apresentar suas pesquisas, publicar os resultados dessas pesquisas. E aí não basta publicar também só no seminário, mas tem que publicar nas revistas qualificadas. Existe hoje, a CAPES criou um ranking das revistas que elas são classificadas A, B e C. Aí tem a B1, B2, B3, B4, B5. O que para isso precisa? Nós precisamos ter uma qualificação, uma publicação nas revistas que estão melhor qualificadas, que estão no mínimo B2, de B2 a A1. Então são nesses que se chamam os extratos de revistas que nós devemos publicar. Também nós temos que publicar livros, capítulos de livros. Então, e uma série de outras atividades que, no momento que nós montamos o projeto de pesquisa, todos esses elementos têm que estar lá explícitos. Né? O nosso projeto explicitou essa inserção na comunidade, a ambiência de pesquisa, a estrutura para a pesquisa, por exemplo, a biblioteca, laboratórios, acesso por exemplo, o portal da CAPES, onde nós temos acesso, que são, né, centenas de revistas que você pode acessar online. Então, todos esses elementos são fundamentais e foram necessários que nós explicitássemos no projeto para que a CAPES, então, recomendasse o nosso mestrado. O que acontece quando é não recomendado? Por exemplo, nós poderíamos ter aberto o mestrado há 10, 15 anos atrás, provavelmente. Mas aí nós teríamos uma recomendação do Conselho Estadual de Educação. Não teria esse mesmo que não selo, tem esse mesmo rigor, esse mesmo controle. E uma outra questão, o controle não é só para aprovar. O controle é daqui para frente. Por exemplo, cada ano nós deveremos enviar para a CAPES todos o que nós produzirmos. Quantos alunos defenderam, quantos alunos ingressaram, quantos alunos defenderam no prazo. E para ter essa manutenção dessa recomendação. Para ter a manutenção da recomendação. O que poderá acontecer daqui a 3 anos? Ficarmos na mesma nota, né, que hoje as notas são de 1 a 7, então o 7 é o topo, né, são os melhores mestrados e doutorados do Brasil inteiro. Né? Quando iniciam, então, precisam iniciar com uma nota mínima, que é 3, né? E aí há uma tendência a crescer. Então o nosso trabalho é para crescer, que daqui a 3 anos consigamos ser nota 4, 5, e aí nós pudermos encaminhar o projeto de doutorado. Né? Então, para ter o doutorado, precisamos ter o mestrado
com nota acima de 4, e aí a partir disso, né, trabalhar, produzir e organizar atividades, eventos, fazer as orientações, defender as orientações, então toda uma série de atividades que daqui teremos que encaminhar anualmente, e daqui a 3 anos, então, é novamente uma grande avaliação para ver se continuamos recomendados ou não. Perfeitamente. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. O Café Consciência fica por aqui. Depois do intervalo você fica com o Estúdio A. A gente se vê de novo na semana que vem. Até lá.